Será que a gente consegue perceber as armadilhas do ego? Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam. Estamos na semana de encerramento do mês de Gêmeos, na energia da lua minguante. Essa lua minguante teve o auge dessa fase minguante no dia 8. Se você estiver comigo em Práticas que Despertam na terça-feira à noite, foi ontem, na segunda-feira, e estamos caminhando para a lua nova no dia 14 para 15. E essa lua nova na astrologia convencional no signo de Gêmeos, mas na astrologia cabalística no signo de Câncer, ou seja, é aquele momento de reiniciarmos o ciclo astrológico com um novo signo, plantando as sementes do que a gente quer para o mês todinho, e isso a partir do domingo. Então, essa semana ainda seguimos nessa energia de encerramento do signo de Gêmeos e numa porção de estudos daquelas que muitas vezes, se não na maioria, é um tapa de luva de pelica no rostinho de todos nós. Por isso a pergunta aqui da chamada do nosso encontro: será que a gente percebe as armadilhas do ego? E por que estamos falando sobre isso? A gente está na porção da semana de Cora. Essa porção da semana é aquela porção onde Cora junta outras pessoas e eles fazem um motim, uma rebelião, questionando Moisés. Porque a gente está vindo daquela porção onde os espiões foram ver a terra prometida, as impressões não foram boas e todo o povo paga essa conta, tendo que peregrinar mais tantos e tantos anos no deserto. E aí vem aquele sentimento de frustração. Esse é o ponto central da nossa conversa nesse nosso encontro de hoje, porque é muito importante a gente prestar atenção nisso. Essa porção ensina pra gente que ainda que a pessoa seja preparada, inteligente, sábia, tenha boas condições de vida, isso tudo naquela época Cora também tinha. Então ele era uma pessoa da mais alta estirpe, vou dizer assim, dentro do povo. E nada disso impediu com que ele se rebelasse. E sempre que a gente fala sobre isso, não é o se rebelar contra Moisés, né? E sim contra o Criador. E até deixei aqui uma frase que há alguns anos a gente aborda quando estuda essa porção, de que inveja, desejo e honra removem uma pessoa desse mundo. Por quê? Dentro da intenção, né, de Cora, o questionamento que ele faz para Moisés, ele é um questionamento válido, porque ele também era da tribo dos levitas, ele fala uma questão de se somos todos iguais. Por que só você conversa com o Criador? Por que a gente tem que respeitar suas decisões? Como que a gente vai ter certeza se o que você está dizendo para a gente vem do Criador? Então, naquele momento, eles estavam muito frustrados. Então, esse tema da frustração é muito importante para todos nós, porque eles esperavam algo que não aconteceu. E a frustração faz com que a gente perca a nossa razão. E aí a gente alimenta o ego, aquele sentimento de que você está sendo injustiçado, que você está sendo lesado. A frustração ou a expectativa não correspondida faz com que a gente se sinta ferido. E quando a gente se sente ferido, a gente entra numa energia, numa vibração baixa, densa. E é por isso que a Terra abre e engole todo mundo, ele mais uns 200 que estavam aí nessa rebelião, nessa rebeldia, né? Então, não é que a Terra abriu e engoliu todo mundo, não. É o quê? Qual é o simbolismo por trás disso? É o quanto que a gente fica denso, o quanto que a gente fica preenchido de negatividade. Então aqui essa frase é uma frase bem interessante. A inveja faz isso com a gente.
Quando você inveja o outro, você está se enchendo de negatividade. O desejo por si só, ele é ótimo. A gente é resultado do desejo do Criador. Mas qual é o tipo de desejo que eu estou despertando em mim? Eu desejo liderar em prol de uma coletividade para levar todo mundo para uma situação melhor, um mundo melhor, para a terra prometida, ou o meu desejo de liderar é para satisfazer a minha ganância, o meu poder, a minha vaidade. Então é muito importante a gente ver qual é o tipo de desejo que a gente está manifestando, né? A gente pode aqui trazer duas perguntas: é desejo da alma? É desejo do ego? E por fim, a honra. Quando você sente a sua honra ferida, aqui vou falar um pouco da medicina chinesa, né? A frustração, ela é um alimento para a raiva. E quando a gente se sente ferido, quando a gente se sente lesado, quando a gente se sente frustrado, injustiçado, a gente abre as portas para a raiva. E a raiva não é boa conselheira. A raiva faz com que a gente não pense e, cegos de raiva, nos movemos por algo que não é verdadeiro. Então, essa porção, além de tudo que a Cabala ensina pra gente, né, de você receber para compartilhar, você saber interpretar aquilo que você tá lendo, não levar tudo a ferro e fogo, porque o Criador escreve certo por linhas tortas. Aqui também a gente é convidado a pensar nisso. Qual é a minha real manifestação? Eu estou me manifestando por algo que é do coletivo ou do individual? Eu estou aqui, eu pensei muito para falar sobre isso também, para trazer a frase, né, do nosso encontro. Eu penso muito no mundo moderno. Nosso mundo moderno está preenchido de Cora. As pessoas têm todo o direito legítimo de reivindicar aquilo que elas querem. Mas o que não pode, o que não dá, é impor, é transformar aquilo que você quer só para você em algo que tem que todo mundo aceitar. E a gente está vivendo um tempo muito confuso. Então, assim, é legítimo que cada um de nós queira reivindicar os seus direitos, mas o quanto cada um de nós realiza os seus deveres? Eu estou fazendo algo, eu estou querendo algo, eu estou reivindicando algo que é para o benefício de todos ou que é para o benefício de poucos? Então, essa semana, a gente, além disso tudo, ainda tem uma energia da lua minguante, finalizando o mês de Gêmeos. Hoje, se você puder olhar para o céu, nós estamos aqui às 8 da noite, agora já está mais escuro, eles já devem estar até mais pertinho um do outro. Vênus e Júpiter, se você tem olhado para o céu, você tem acompanhado duas estrelas lindas, brilhantes no céu perto. Hoje é o dia desse máximo da conjunção, então a gente diz na astrologia que é a própria luz no céu. A gente tem o pequeno benéfico e o grande benéfico juntos, então trazendo para todos nós uma energia de expansão do amor, onde a gente pode buscar mais justiça nos relacionamentos. Numa semana onde aqui no Brasil a gente celebra o Dia dos Namorados, é muito bom a gente conectar com isso tudo, a gente compreender, né, que muitas são as vezes que a gente deixa as armadilhas do ego nos pegarem. Então, eu preciso questionar qual é o meu desejo, ele é legítimo? Ele é coletivo? Isso é da alma ou é do ego? A gente sempre traz aqui uma frase ou uma dica, né, simples para a gente poder identificar quando é do ego e quando é da alma. Então, quando é do ego, separa. Quando é da alma, une. Então, tudo que está acontecendo no mundo é para unir todos nós ou é para separar? Eu acho que todo mundo aqui percebe o quanto de ego tem se manifestado, revestido de razão, revestido de justiça, que é exatamente o que a porção da semana traz para a gente.
né? Cora tinha a sua razão. Ele estava sendo justo no que ele estava reivindicando, mas não da maneira como ele estava reivindicando. Não acusando Moisés da maneira como ele fez. Não duvidando da luz do Criador. Então a gente pode refletir bastante, aproveitando essa energia da lua minguante, né, para que a gente consiga compreender melhor quando eu estou agindo pelo ego e quando eu estou agindo pela alma. Se a gente conseguir fazer isso com a gente, já está excelente. E aí a gente consegue, assim, inspirar outras pessoas a terem essa mesma conduta. É sempre assim que a gente prefere receber para compartilhar. Eu não quero impor nada a ninguém. Um cabalista de verdade não impõe nada a ninguém. Aqui eu vou dizer que não é só um cabalista, né? Uma pessoa que busca a luz de verdade não quer impor nada para ninguém. A gente tem essa preocupação de praticar a similaridade da forma. O Criador deu para todos nós o livre-arbítrio, então ele não impõe nada. A gente não pode impor nada se a gente quer ser como o Criador. Então é um momento muito legal para a gente poder refletir, ainda mais que nós estamos nessa semana de encerramento do mês. E a gente pode pegar toda essa energia que a gente veio conectando o mês todinho e que nessa semana ainda está muito presente em todos nós, o quanto que eu consigo usar a minha inteligência emocional, o quanto que eu consigo já me adaptar às situações, o quanto que eu consigo, através do desenvolvimento do meu intelecto, eu conseguir essa forma e conteúdo na hora de expressar minha opinião, na hora de conversar com alguém. Eu consigo melhorar minha comunicação? Eu consigo fazer com que a minha mente seja mais racional do que emocional e aí pegar as informações que eu tenho e não só aprender com elas, mas também ensinar, né? Partilhar da maneira correta. Isso também é muito importante. E a gente tem toda a capacidade de fazer isso, toda a chance de fazer isso, porque ao longo do mês todinho a gente falou sobre os pontos de correção de Gêmeos. Tikkun é o termo hebraico para correções. A gente sabe que é preciso a gente se comprometer. A gente não pode ficar mudando toda hora, começando não terminando, começando não terminando. Isso abre espaço para dúvida, para frustração, para o ressentimento. A gente está se preparando para entrar num mês aí que é considerado um dos mais negativos. Então é muito importante a gente aprofundar o nosso conhecimento, a gente saber que aquilo que a gente aprende vai ser usado daqui para frente, né? Sempre, não é? Acabou o mês de Gêmeos, pronto, não tenho mais que mostrar interesse nas pessoas, nas coisas. Não, de jeito nenhum. E a gente pode aproveitar ainda mais essa semana para descansar a nossa mente, né? Gêmeos é um signo de pensamentos muito rápidos, muito ativos, muita curiosidade. Então é muito importante também a gente descansar a nossa mente, a gente respirar fundo, usando essa propriedade na última semana do signo do elemento ar, usando a respiração para tranquilizar a nossa mente, para tranquilizar o nosso coração, para tranquilizar as nossas ações. Como eu disse, a gente está se preparando para entrar no próximo mês, o mês de Câncer. Aqui já trago para você uma prévia da energia do mês de Câncer com as letras do mês, que é uma excelente ferramenta para a gente meditar na noite da lua nova. Se você está no grupinho de práticas que despertam do WhatsApp, eu vou mandar lá o protetor de tela do celular, as letras do mês, no dia, né, na noite da lua nova, para você também meditar. Caso você não esteja no grupinho Práticas que Despertam, entra aqui na descrição do vídeo, tem o link do convite, tanto para o grupinho de práticas quanto para o grupinho de rituais que despertam. Então a gente, quando tem uma ritualística mais forte, eu mando material nesse outro grupo, mas o grupinho de práticas eu mando lá protetor de tela, letras do mês e outras ferramentas que a gente pode usar também na conexão com a energia do mês, tá bom? Então, nesse próximo mês, que começa a partir do dia 14, na lua nova, a gente vai conectar com a energia de Câncer, Het,
TAV são as letras do mês de Câncer, a energia do mês de Câncer traz aquela questão da sensibilidade. Vamos sair de um signo de ar para entrar num signo de água. Emoções, flor da pele, canceriano tem aquele apego ao passado. Então é importante a gente ter sim essa questão da família, da ancestralidade, com esse friozinho. A gente gosta mais de ficar em casa, para quem tá no Brasil, né? Esse friozinho, ficar em casa, se nutrir de uma maneira mais adequada. Então a gente pode usar essa energia para a gente compartilhar mais com as pessoas. A gente vai ter que ter muito cuidado com a oscilação de humor canceriana. Lembra que Câncer é regido pela Lua. Então, assim, essa expressão é de Lua é bem canceriana. Então, pode ser tão explosivo num momento e muito amoroso num outro momento. E também é um signo que costuma guardar rancor, né? Como tem uma memória boa e esse apego ao passado, às vezes as coisas ficam. E isso traz muita frustração. Isso não dá certo. Ressentimento, frustração, mágoa, rancor. Isso tudo deixa a nossa energia parada, densa. Isso tudo faz com que a terra abra e nos engula. Por quê? A gente fica cheio de densidade, materialidade, negatividade. E não é nada disso que a gente quer. A gente aqui que pratica o que desperta, a gente sabe que a gente escorrega, mas a gente levanta e segue firme no caminho da luz. Então a gente faz todo esse encontro que a gente faz aqui justamente para que a gente possa aprimorar o nosso recipiente para cada vez mais a gente estar atento às armadilhas do ego e não cair nessas armadilhas. Além dessa energia de Câncer, a gente tem aí as letras do mês, comentei já aqui, só para te deixar ainda mais familiarizado com isso, para que no domingo da lua nova você também consiga potencializar sua conexão. A gente tem, sempre da direita para a esquerda, a letra Het criou o signo de Câncer, ajuda a gente a formar um circuito de energia. A letra Tav, que criou a lua, que é o planeta regente, ajuda a gente a finalizar situações, mas ver a verdade. Então, ainda que doa, é melhor a gente saber a verdade. É melhor eu perceber que eu estou sendo egoísta e não altruísta. Às vezes a gente se engana, às vezes a gente se ilude. E a gente vai ter aqui amanhã, tem uma quadratura de Mercúrio com Saturno que pode trazer aí essa dificuldade em mudar de ideia, uma certa teimosia que não é bom. E no dia 13, logo depois do Dia dos Namorados, antes da Lua Nova, a gente vai ter um ingresso de Vênus em Leão. E Vênus em Leão busca admiração, né? E isso pode ser um pouco demais quando a gente está falando dessa questão de ego e alma. Se você se preocupa demais com a aprovação alheia, né? Se você se preocupa demais que os outros te admirem, é chegada a hora de fazer uma revisão. Você pode estar, como todos nós temos Moisés e Cora dentro de nós, você pode estar alimentando esse líder que, por mais que tenha boas intenções, não está agindo da maneira correta. Então a gente tem essa oportunidade de renovar essa energia quando a gente entende, né? Vamos falar que a gente está aqui finalizando o mês de Gêmeos e ele ajuda a gente, o signo de Gêmeos ajuda a gente a desenvolver a inteligência emocional. Nessa altura do campeonato, quantas vezes a gente vai ter que repetir as coisas para aprender? É chegada a hora da gente pensar correto, sentir correto e agir correto. Falei aqui as 3 máximas de um mago, né? Pensar correto, sentir correto, agir correto. Então a gente tem sim mais do que capacidade, a gente tem oportunidade e a gente tem condição de fazer isso. E como eu disse aqui que a gente vai entrar num dos meses mais negativos do ano, a partir da semana que vem a gente vai falar bastante do meu queridíssimo signo de Câncer. Então eu quero convidar você para se preparar para essa semana de encerramento, trazendo para o nosso pensamento que a gente consiga meditar. Eu estou agindo no ego ou eu estou agindo na alma? Eu quero ter essa elucidação. Eu quero ter
esse discernimento, para que cada vez mais eu consiga equilibrar pensamentos, sentimentos e agir em prol da alma. E para que a gente consiga se preparar para isso, eu agora convido você a meditar junto comigo nos 72 nomes de Deus. A tabela dos 72 nomes de Deus eu vou trazer aqui para nós agora. A tabelinha dos 72 nomes de Deus, a gente faz cada uma das linhas sempre da direita para a esquerda. Eu vou fazer aqui junto com você, em vez de falar o nome do anjo, eu vou falar letra por letra do hebraico, para que, se você ainda não tem familiaridade, você tenha. E caso você não conheça a tabela dos 72 nomes de Deus, você tem a oportunidade de conhecer, de visualizar, de escanear, passa os olhos nessa tabela. Se você está com dificuldade de ver, de repente está me vendo no celular, depois procura na internet uma tabelinha. Acho que eu vou mandar lá no grupinho, né, de práticas que despertam. O pessoal do chat ao vivo que está sempre aqui comigo, eu agradeço muito. Se vocês acharem uma boa ideia, vou mandar lá. Caso você esteja assistindo depois e também ache uma boa ideia e eu ainda não tiver mandado, por favor, me peça para a gente meditar nessa semana nos 72 nomes de Deus, 72 anjos de Deus. Cada um desses anjos nos conecta a uma esfera da árvore da vida. E assim a gente consegue equilibrar com ajuda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Estamos aí nessa semana importante, né? Vamos chegar aí celebrando o amor, com todo esse movimento no céu favorecendo o amor. Então, quando a gente tem mais amor, a gente tem mais chance de conectar com energias mais sutis e não deixar a terra abrir e nos engolir, certo? Eu vou sumir aqui e colocar o nosso mundo, que está precisadíssimo de mais alma e menos ego. E eu convido você agora a respirar fundo, a serenar os seus pensamentos, a equalizar os seus batimentos cardíacos. Vamos observar o nosso mundo brilhante, vamos nos sentir brilhantes, vamos aproveitar essa conjunção de Vênus com Júpiter, que traz a luz no céu, e vamos trazer a luz para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos e para as nossas ações. Meditamos todos juntos nos 72 nomes de Deus. Vav, Rei, Vav, Yud, Lamed, Yud, Samer, Yud, Tet, Ain, Lamed, Men, Men, Rei, Shin, Lamed, Lamed, Rei, Aleph, Kaf, Aleph, Kaf, Rei, Tav, Rei, Zain, Yud, Aleph, Lamed, Dalet, Lamed, Aleph, Vav, Rei, Rei, Ain, Yud, Zain, Lamed, Mem, Beit, Rei, Rei, Resh, Yud, Rei, Kuf, Mem, Lamed, Aleph, Vav, Kaf, Lamed, Yud, Lamed, Vav, Vav, Pei, Rei, Lamed, Nun, Lamed, Kaf, Yud, 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 Men, Lamed, Rei, Het, Rei, Vav, Nun, Tav, Rei, Rei, Aleph, Aleph, Yud, Resh, Tav, Shin, Aleph, Rei, Resh, Yud, Yud, Aleph, Vav, Men, Lamed, Kaf, Beit, Vav, Shin, Resh, Yud, Het, Vav, Lamed, Rei, Het, Kaf, Vav, Kuf, Men, Nun, Dalet, Aleph, Nun, Yud, Het, Ain, Men, Resh, Rei, Ain, Yud, Yud, Zain, Rei, 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 Men, Yud, Kaf, Vav, Vav, Lamed, Yud, Lamed, Rei, Samer, Aleph, Lamed, Ain, Resh, Yud, Ain, Shin, Lamed, Men, Yud, Rei, Vav, Rei, Vav, Dalet, Nun, Yud, Rei, Het, Shin, Ain, Men, Men, Nun, Nun, Aleph, Nun, Yud, Tav, Mem, Beit, Rei,
Pei, Vav, Yud, Nun, Man, Man, Yud, Yud, Lamed, Rei, Resh, Het, Man, Tzadik, Resh, Vav, Mem, Beit, Yud, Rei, Rei, Ai, Nun, Vav, Man, Het, Yud, Dalet, Mem, Beit, Man, Nun, Kuf, Aleph, Yud, Ain, Het, Beit, Vav, Resh, Aleph, Rei, Yud, Beit, Man, Rei, Yud, Yud, Man, Vav, Man. Que maravilha! Fazia tempo que a gente não fazia juntos aqui. É sempre para mim uma alegria muito grande usar as ferramentas cabalísticas, trazer, ainda que sejam conceitos difíceis, diferentes, para quem não tem muita familiaridade. Mas o importante é se você sente que isso expande o seu coração, aquece o seu coração, ajuda a acalmar os pensamentos, os sentimentos e as ações. Vale a pena praticar. Sempre que a gente medita nos 72 nomes de Deus, a gente cria um escudo de proteção, a gente expande a nossa mente e a nossa visão e a gente consegue cada vez mais sermos proativos e menos reativos, que no fundo, é tudo que a porção da semana também nos convida, né? A sermos mais proativos e menos reativos, espero sempre que a gente consiga. Como a gente está encerrando o mês de Gêmeos, no momento Dicas Astrológicas, finalizando o nosso aprendizado sobre esse signo interessantíssimo, dinâmico, adaptável, cheio de energia, a gente vai terminar aqui reforçando o nosso aprendizado que Gêmeos pertence ao elemento ar, a sua qualidade é mutável, o planeta regente é Mercúrio, a palavra-chave eu penso, a energia positiva é a curiosidade, a energia negativa a dispersão. Gêmeos combina com os signos de fogo, Áries, Sagitário e Leão, partes do corpo correspondente, pulmões e sistema nervoso central. As pedras que equilibram o signo de Gêmeos são safira e topázio, e a meta espiritual para o geminiano e para todos nós, especialmente essa semana, é comprometer-se. A gente tem que se comprometer com uma causa, com a nossa espiritualidade, com o nosso desenvolvimento, com despertar nossa consciência, enfim. É importante demais a gente assumir esse compromisso com a gente mesmo, tá bom? Na nossa lição de casa, nossa última lição de casa geminiana, relaxe, respire e descanse a mente. A gente precisa também, às vezes, descansar a mente. E esse mês você pode ter percebido muitos mais pensamentos do que o normal por estarmos nessa energia geminiana. Então agora é momento da gente descansar a nossa mente, certo? No setor avisos, quero convidar você para ouvir o meu podcast Conte com os Astros lá no Spotify, a energia dessa semana que vai de 7 a 14. Então permita-se sentir mais, porque estamos aí com esses aspectos, a conjunção de Vênus com Júpiter brilhando no céu, mas esse ingresso de Vênus em Leão fazendo com que o nosso coração, o amor se expanda. E é assim, né, gente? Acho que até no meu vídeo de dica de sexta eu vou falar sobre isso. O quanto que a gente consegue de verdade se conectar com o amor. Quando a gente consegue se conectar com o amor, não há frustração que resista, né? Não há rancor que permaneça. Não há desilusão que se mantenha. Quando a gente compreende, conecta e sente esse amor, tudo vira irrisório, né? Tudo que desequilibra, tudo que faz com que a terra abra, fica mais distante da gente. Então, é só através desse sentimento que a gente consegue aumentar a nossa imunidade, melhorar os nossos pensamentos, sentimentos e ações e fazer com que a gente de verdade esteja cada vez mais próximos ao Criador, praticando a
similaridade da forma. Então fica o convite aí, se você não tem paciência para ouvir o Spotify, porque o Spotify demora aí uns 5 minutos, 8 minutos, e essa vida moderna, eu tô também no TikTok, falo da energia da semana em 1 minuto. 1 minuto. Enfim, eu sempre desejo que as pessoas aprofundem o seu conhecimento, né? Prestem atenção o quanto que é importante a gente se preparar, a gente estudar, a gente desenvolver a nossa inteligência. E já que estamos aí finalizando o mês de Gêmeos, que todos nós consigamos sim percebermos quanto que a gente desenvolve o nosso intelecto, a gente fica mais inteligente, tanto nas questões da mente quanto nas questões do coração, tá bom? Uma ótima semana de encerramento de Gêmeos. Desejo também excelente conexão da Lua Nova de Câncer. A gente tá aqui junto a semana que vem falando dessa Lua Nova de Câncer, desse signo que eu sou suspeitíssima para falar dele, porque afinal de contas meu Sol é em Câncer, e a gente segue aqui praticando aquilo que nos desperta, tá bom? Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão imensa, excelente semana de encerramento para todos nós e até a semana que vem. Tchau!